Leonardo Gonçalves e Ivone Guebara, a verdade com V maiúsculo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e muitos de vocês pediram e aqui estou eu gravando um breve comentário a respeito da live, realizada lá no canal do cantor adventista Leonardo Gonçalves com a presença da ex-freira e não sei exatamente o que ela é, filósofa ou antropóloga, escritora, doutora Ivone Guebara, que milita aí dentro do universo social à luz e a favor do feminismo, né? Legal, interessante. E essa live já tinha suscitado polêmica antes de acontecer, quando ela foi anunciada, e agora que ela aconteceu, a polêmica aumentou, né? Eu não vi a live completa, então eu não vou comentar a live completa. Então eu vou comentar só a parte que eu vi, fiz anotações e tudo mais. Até porque muitas pessoas fizeram resumos escritos, né, do que foi falado, os principais pontos, supostas heresias, erros graves, etc., da parte especialmente da ex-freira. E uma das coisas lá dizia que a Bíblia era um livro cheio de mitos, né? O Brasil também está cheio de mito, aí eu já fiquei desanimado de me aprofundar na questão. Independentemente da piada aqui, meus amigos, eu não quero comentar o feminismo da freira ou da ex-freira, do que quer que seja, ou das meninas, ou dos meninos envolvidos. Gostaria de falar, na verdade, sobre a figura do Leonardo Gonçalves e aquilo que ele defendeu lá na live, na introdução da live. Pelo que eu li, a interlocutora principal lá, a tal da Ivone, até criticou meio que a introdução dele, não sei se procede ou não, nem em que termos ela teria criticado a introdução dele, não tive vontade de me aprofundar e ver. Seja como for, eu quero tratar o Leonardo nos termos do Leonardo, né, e não vou julgá-lo como se ele tivesse as ideias da ex-freira, até porque ele deixa claro que há discordâncias, etc., e que ele estava ali na posição de promover a ideia diferente dele para ver se ele aprende alguma coisa e não fica nessa coisa assim de ter que dizer a opinião e concordar e discordar e não sei o que, e beleza. Então vou tratar ele nos termos dele, tá? Mas antes de falar assim das coisas que o Leonardo disse lá na introdução da live, o que acontece? Eu acho que nunca falei nada sobre o Leonardo Gonçalves nos meus vídeos, acho que nem de forma direta, nem de forma indireta. Tive muito pouco contato com o Leonardo Gonçalves na minha experiência com a igreja. Acho que teve uma vez que eu estava numa cidade do interior de São Paulo, que agora eu não lembro o nome, eu nem lembro o que eu estava fazendo nesse lugar, que teve um culto JA que o Leonardo cantou, e eu fui lá, e a gente fez a programação, etc. E eu não lembro exatamente qual que era o meu contexto ali, mas eu lembro que eu, por exemplo, não preguei. Ele fez lá uma reflexãozinha no final, depois lá das músicas que ele cantou. E não só naquele momento, mas em outros momentos onde eu já vi o Leonardo falar, é assim, eu digo isso com respeito, tá? O Leonardo não é uma pessoa do universo da retórica, do conhecimento, de um ótimo conteúdo em termos assim de pregação e tudo mais. Pelo contrário, o Leonardo é uma pessoa muito limitada nesses aspectos, o que não quer dizer que as falas dele são ruins também, né? Uma pessoa assim muito mediana. O fato é que ele ganha atenção e espaço pelo dom musical dele, que aí sim de fato é extraordinário, ainda que eu também não seja muito fã do estilo do Leonardo, tá? Mas pouco importa, assim, a minha percepção sobre a música dele, ou sobre a inteligência ou a retórica dele. Só estou dando um pouco de uma introdução que me parece assim, que o Leonardo é aquele tipo de pessoa com uma inteligência e uma leitura das coisas muito mediana, mas que ganha um destaque por uma outra característica, né, que não é falar e
e palestrar, e sermão, e etc. É música, né? Então, por causa da música, alguém presta atenção no que ele fala de vez em quando. Ele fala umas besteiras assim, mas também nada demais e passa. Né? Seria uma analogia assim, uma menina muito gata que vira modelo, aí vai dar uma entrevista e fala umas besteirinhas, mas tá tudo certo ali. Ela não tá ali porque ela fala, porque ela é inteligente, porque ela tem conteúdo. Ela tem uma outra coisa que coloca ela para falar alguma coisa de vez em quando. Então eu vejo o Leonardo assim, ele é um cara que canta, ponto. Aí de vez em quando fala umas coisinhas. Então não é uma pessoa muito profunda, muito estudada, muito capacitada para, né, conceitos e retóricas e palestras e sermões. Então tem que levar um pouco disso em conta, tá? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o clima politizado dessa treta toda, ele aflora assim, esses sentimentos ruins de quem ataca e positivos de quem defende. No contexto atual, eu acho que o Léo acabou suscitando mais ataque e crítica do que defesa, né? Até porque a gente vive esse clima cultural que as pessoas compraram de forma meio indiscriminada, que um pensamento progressista esquerdista que geralmente pauta essas coisas de racismo, feminismo, anticapitalismo, igualdade social, que envolve inclusive essa igualdade homem-mulher, ou essa ascensão de mulheres sobre homens para meio que reparar um pouco de uma certa dívida histórica machista da sociedade, sei lá mais o quê. O clima cultural atual entende essas pautas todas como sendo pró-Lula, pró-corrupção, contra a família, contra o bem e etc. E é o mal encarnado, o anticristo e o demônio que precisa ser combatido de forma violenta, veemente, pesada pelos defensores da moral e dos bons costumes, que obviamente são de direita e apoiam o mito débil mental e corrupto, né? Para dizer o mínimo a respeito de Jair Bolsonaro. Então, assim, esse clima, ele é muito complicado, assim, muito, muito, muito complicado, porque a gente está lidando com algumas questões, assim, que elas vão além do mérito do que a gente possa falar. Então, primeiro de tudo, é a coisa do cara ser famoso em função de um dom que lhe dá voz na sociedade, na igreja, e agora você tem isso mesclado com uma discussão gigantesca dentro da própria sociedade em relação a esquerda, direita, partido, político, políticos específicos ou não, e projetos de poder, e ideologias e práticas que vão muito além da discussão, né, XYZ que possa ser levantada ali. Então eu acho que essas coisas, elas pioram a qualidade do debate proposto, né, porque mesmo que ali na live não houve confronto às ideias da Ivone Guibbara, fica claro na introdução ali que eles dizem assim, que a gente tem discordâncias, todavia deixa a pessoa falar. Isso, tipo assim, também a gente pode pensar se esse é um bom caminho ou não, tá? Por exemplo, eu tenho discordância de quem crê em pedofilia, que pedofilia é uma coisa normal. Mas com certeza tem algum pedófilo na face da Terra que pode vir aqui no meu canal e dizer, olha, quando eu olho para uma criança, eu acho bonito, eu acho meio sensual, eu entendo uma criança de 5 anos como você entende uma modelo linda de 20 anos, e o seu sentimento que você tem pela modelo linda é o que eu tenho pela criança de 5 anos, isso é normal e natural, Deus me fez assim, ou eu sou assim por natureza, não é por escolha. E o cara vai fazer meio que uma defesa, uma passada de pano para pedofilia. Ok, sei lá, meio que consigo entender teoricamente aí a experiência horrível da pessoa que nasce com um problema desse tipo, se é que é assim mesmo, essas discussões são muito complicadas. Mas eu não vou dar esse espaço pro cara vir aqui passar pano pra isso, entendeu? Tipo, por mais que eu possa entender que há um espaço de um diálogo, de um problema mental ou de saúde mais geral, uma coisa super complexa, assim, de como que cada um se sente com a sexualidade e a pedofilia e o desejo sexual pela mulher, ou pelo homem, ou sei lá, pelo que seja, entendeu?
Então, tipo, é muito delicado tudo isso, né? Eu entendo que existe espaço para se debater tudo, mas naturalmente eu não vou fazer dos meus espaços onde eu tenho a minha voz e a minha influência. Ah, não, eu preciso aprender a ouvir, então vem aqui defender corrupção, vem aqui defender racismo, vem aqui defender feminismo, ou vem aqui defender machismo no meu canal, porque eu preciso aprender a ouvir. Até porque também seria esse o caso, né? Se o Leonardo quisesse ser um pouco mais coerente nesse ponto. Agora, faz uma live com esses machão aí que... Tá ok? É isso aí, mulher tem que cozinhar e passar e calar a boca e me servir, tá ok? Faz uma live com isso aí, porque aí você aprende a ouvir e não fala nada, entendeu? Acho que nesse ponto aí fica claro que, tipo, por que isso não é feito? Porque, no fim, quer-se passar uma imagem de uma certa isenção e uma liberdade de expressão, até meio acadêmica e não sei o quê, e quando só se promove um lado da idiotice. E aí, se promovesse o outro lado da idiotice, ficaria um pouco mais, vamos dizer assim, defensável, né? Não sendo esse o caso, se de todas as pautas do mundo as escolhidas são essas para esse lado aqui, entende-se que ele acaba estando alinhando a esse lado aqui. E aí que a coisa começa a ficar um pouco complicada. Por exemplo, o Leonardo não falou que a Bíblia é um mito, não falou que a Bíblia é um livro machista, de homem falando contra a mulher, e todo tipo de coisa lá que supostamente aí a Ivone Guevara disse que as pessoas escreveram lá que ela disse que eu não via. E você que viu que me diga se é verdade ou não. Todavia, se de fato é assim, no mínimo o Leonardo acaba desenvolvendo, né, esse tipo de ideia, e isso é um pouco complicado. Todavia, independentemente das ilações que a gente possa fazer, é importante identificar o que o Léo falou dele mesmo, né? Então vamos lá. Ele começa falando da verdade com V maiúsculo, que não é uma abstração, não é uma ideia filosófica, que nós cristãos cremos que é uma pessoa que é o próprio Jesus. Já nessa introdução, seria importante o próprio Léo identificar que já existem alguns problemas, né? Porque você está falando primeiro de um cara que é um homem, né? Se isso é um problema, isso já é um problema. E também você defende, de alguma forma, um homem que falou meia dúzia de coisas, no mínimo, que vão colocar tudo que vai acontecer dali para frente na live em xeque. Falou coisas do tipo assim, a escritura não pode falhar. E ainda que essa seja uma discussão muito complicada, né, se a gente vai levar isso no ponto da inerrância absoluta da Bíblia e não sei mais o que é uma discussão muito difícil, por exemplo, Jesus falou que a palavra de Deus, tipo, alguma coisa assim, não pode falhar, a escritura não pode falhar. Mas ele não delimitou o cânon ao dizer isso. Então, a que escritura ele estava se referindo ao dizer que essa escritura não pode falhar, né? Os evangelhos estavam inclusos? Não, porque eles não tinham nem sido escritos ainda. O Novo Testamento inteiro não estava incluso. Mas e no cânon do Antigo Testamento? O que está incluso ou não? E alguma passagem que o Antigo Testamento possa, no mínimo, parecer ser machista. Porque Adão é criado primeiro, e daí Eva é meio que secundária, tirada da costela. E tem um monte de questões, assim, um pouco complicadas, né? De questão, assim, por exemplo, de tratar de abuso sexual ou de sedução de homem em relação à mulher, e aí depois tem que casar. E tem um monte de coisas assim. E claro, também é verdade que a Bíblia tem umas situações e umas heroínas femininas que contrabalanceiam um pouco assim essa leitura muito machista. Mas o fato é que meio que esse treco não pode falhar, né? E sendo assim, se Jesus é a verdade com V maiúsculo, e Jesus falou isso a respeito da escritura, o espaço dado a uma pessoa para dizer que essa escritura não só pode falhar, como ela é cheia de mito e besteira e erro, em níveis assim bem graves, assim bem amplos, né, em relação a essa coisa do homem e da mulher, aí você está indo fazendo uma live para promover a antítese da verdade com V maiúsculo, né? Tipo, não tem como escapar dessa implicação.
O Léo não fez uma introdução ruim, ao meu ver, mas falhou em identificar o problema óbvio, tipo, na primeira fala. Então, talvez é por isso até que a mulher criticou ele, né? É um homem falando aí, falando coisa, a verdade, Jesus, Deus Pai, é tudo homem nesse treco, deixa eu falar aqui que é a freira, que é a verdade, que não sei o quê. Muito complicado, né? Aí o Léo fala de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, e não sei o quê. E ele fala assim do conhecimento, né? E ele fala assim que não é o conhecimento que nos liberta ou libertará, é uma pessoa, é Cristo. O que também já coloca um pouco em xeque a própria existência da live, porque a live ali não está pregando Cristo, ela está pregando um conhecimento de uma veia meio crítica do feminismo em relação à história ou da Bíblia ou da igreja cristã. E segundo as próprias palavras do Léo, então, esse conhecimento que está breve a ser passado não vai libertar ninguém, não tem essa capacidade, né, não consegue fazer isso. E é isso que está sendo promovido, então também fica uma coisa meio estranha, né? O conhecimento não serve para nada, mas fica aqui com a minha palestra de 2 horas de conhecimento. Estranho, né? Se é Jesus que liberta, melhor fazer uma live de 2 horas, né, para pregar o Jesus que liberta. E, tipo, os conhecimentos que não libertam, deixa para lá. Mas, claro, tipo, é tudo bastante complicado, assim, porque ele fala assim, mas como é que a gente conhece? A gente conhece de forma perfeita? Daí ele usa 1 Coríntios 13 e Filipenses 3 para dizer que não. A gente não conhece de forma perfeita, a gente conhece meio que como o espelho da antiguidade, que era um metal meio polido que tinha uma imagem meio distorcida. E aí ele cita Paulo dizendo que não chegou à perfeição, então todo o conhecimento, mesmo dos próprios apóstolos, era imperfeito. E concordo. Ninguém deve pressupor que os apóstolos estiveram acima da humanidade em função do seu contato com Cristo, que os profetas estiveram acima da humanidade em função da sua inspiração. Conquanto tem um pouco de discussão sobre o texto bíblico que essas pessoas produziram, elas de fato não se tornaram Deus por ter sido inspirados por Deus, supostamente, né, Guibara? E tudo mais. Então, assim, ok, eu entendo que ninguém deve pretender esgotar o conhecimento e saber tudo, então sempre há o espaço para aprender. E para aprender é importante confrontar com ideias diferentes, acho que esse tipo de coisa não se questiona, tá? Eu acho que a gente tem que aprender a dialogar e a entender quem é ateu, quem é umbandista, quem é católico, quem é calvinista, quem é adventista, quem é testemunho de Jeová, quem é da seita mais horrorosa e herética até aquele aparentemente mais ortodoxo e legal e tudo mais. Então acho que há espaço um pouco para tentar entender tudo e todos, até porque a missão universal da pregação do Evangelho, ela mais ou menos nos coloca em contato com tudo e todos. Então a gente tem que aprender a dialogar com tudo e todos. Então nesse ponto não há um problema de se dialogar com ateu, com feminista, com gay, com sei lá o que você quiser, com Lula, ou com Bolsonaro, com o que quer que seja, né? Em tese, a gente tem que dialogar com tudo e com todos. E não tem problema você dizer que o nosso conhecimento é parcial até a segunda vinda e que em função do que não foi dito a respeito de Cristo e das diferentes percepções dos diferentes evangelistas e Paulo e não sei o que, a gente tem diferentes aspectos sendo enfatizados e a verdade é inesgotável, então a gente tem que trabalhar um pouco com os nossos pressupostos e com as limitações da visão de cada um e buscar as confluências, e que os cristãos foram muito perseguidos e rotulados e não devem fazer o mesmo. Ok, tudo bem, eu acho que esse discurso do Léo, ele não é um discurso errado. Eu acho que seria uma falta de noção completa, de racionalidade completa discordar do Leonardo em relação a isso. Não, conhecimento é completo sim, eu tenho todo o conhecimento, e acabou, e a gente nunca perseguiu ninguém, e nunca rotulou ninguém, e não somos criticáveis nesses pontos. Sei lá, assim, a gente ou a igreja de uma forma mais ampla, né, na história e atualmente, tudo mais. Então, tipo, tudo bem, a verdade é inesgotável, ninguém sabe tudo,
A gente também tem que evitar tratar os outros como a gente não quer ser tratado. Então, se alguém é muito maldoso na interpretação da nossa visão cristã, o cristão não deve ser maldoso na interpretação da visão do não cristão. Isso de fato é verdade. E de fato, acho que muita gente erra nisso, talvez todos nós erremos nisso. É muito complicado a gente tratar o outro como a gente gosta de ser tratado. E aí ele fala que a gente precisa criar definições não a partir do que há de pior nas coisas. Por exemplo, dentro da história do cristianismo teve cruzada, teve inquisição, teve escravidão, teve exploração, teve heresia, teve um monte de coisa ruim, machismo, sei lá o que, definido também como algo ruim, mas essas coisas não definem o cristianismo em si. O cristianismo não é a mensagem do machismo em cima da mulher, dos direitos do senhor de escravos sobre o escravo, das cruzadas e da Inquisição. Eu concordo também plenamente. Ainda que é verdade que a discussão de um certo machismo ou feminismo na Bíblia é uma discussão um pouco mais complicada na minha percepção. Tipo assim, olha, as conclusões bíblicas da relação entre homem e mulher, desde a ordem da criação, a partir da queda e subsequentemente a queda, em relação a questões de engano, de culpa, de sedução, de submissão, de liderança e etc., elas são complicadas e, em geral, elas dão um pouco do tom de que a mulher enganada se torna o veículo da tentação do homem em função de quem o homem peca, menos enganado de forma mais culposa, levando o pecado para toda a humanidade, e com o pecado vai entrar um monte de problemas, entre eles os problemas entre homens e mulheres, tá? Que também tem que ver com sexo, também tem que ver com morte, também tem que ver com sobrevivência, também tem que ver com a família. Então, também a situação do pecado é o maior problema. O problema não é tanto a questão homem-mulher, né? Se nós fôssemos homem e mulher no paraíso, ainda que houvesse algum tipo de hierarquia e superioridade de um em relação ao outro, ou de, nem dizer tanto de superioridade, mas de primazia de um em relação ao outro, tipo um veio primeiro e depois veio o outro, que pode ser lido de duas formas, tipo o homem veio primeiro então ele é mais importante, ou a mulher veio primeiro então ela é mais aprimorada, né? Que também é refletido um pouco no texto bíblico, né? O homem é arrancado da terra como quem arranca um dente, né? Que é um pouco da imagem lá do texto hebraico. E a mulher é esculpida, né? É a obra de arte. Então, nessa visão, a mulher é superior ao homem. Mas você também pode tentar dialogar que o homem é o padrão principal do qual a mulher é derivada, né? E seja como for, se nós estivéssemos no paraíso todos nós, eu, Adão, e a Carolina, a Eva, eu perfeito, ela perfeita, ninguém morre, ninguém adoece, não acontece nenhum tipo de problema de pecado entre nós dois, meio que tá tudo certo, independentemente dessa tretinha aí, quem é melhor ou maior, que no fim das contas, onde não há pecado, meio que desvanece, na verdade, né? Já não tem mais tanto o problema. Então o nosso problema, como cristianismo, como humanidade, não é feminismo ou machismo, é pecado. Pecado no feminismo, pecado no machismo. É pecado, é a falta de amor, é a falta da fé, é a transgressão, é a violência, é a maldade, e venha de onde vier. Se vier de negro, vier de gay, vier de mulher, vier de deficiente, é pecado do mesmo jeito. E se vier amor, fé, ortodoxia, verdade de homem branco, é verdade e tudo mais. Nada no mundo deve ser categorizado com base veio do homem ou veio da mulher. Veio da verdade ou veio do pecado, irmão? É isso que importa. Se é da verdade, veio de onde vier é verdade. Se é pecado, veio de onde vier é pecado e acabou. Não tem ninguém que está liberado a fazer pecado porque é gay, porque é negro, porque é mulher, porque sei lá o que, entendeu? E nem está liberado a fazer pecado porque supostamente é conservador, tá ok? Também não. É simples assim. Então, tipo, enfim. Aí o Léo fala assim, será que nós precisamos de mais teologia de homem branco que há 2000 anos? O Léo, coitado, né? Nem sabe do que fala, né? Tipo...
Não, a teologia cristã não é uma teologia feita só por homem branco. É feita por negro, é feita por mestiço, sei lá. Na minha família, por exemplo, né, nós temos o quê? Os europeus, naturalmente. Então, por exemplo, o meu avô foi o único filho da família que não nasceu na Espanha. Nasceu, não sei se nasceu no navio ou a família veio de navio e ele nasceu no Brasil. Mas na família dele só se falava espanhol. Então a gente veio da Europa. Mas aqui, o meu avô casou com a minha avó, que era índia de tribo, né? Então eu sou, no mínimo, tribo com espanhol, tá? Então, quando é o Ezequiel que está falando aqui para vocês, é a teologia do índio, irmão. Prazer. E misturado, e com certeza tem negro, com certeza tem português, com certeza tem italiano, com certeza tem, sei lá, tem tudo nesse treco aí, né? Nessas famílias todas. Por exemplo, a família da minha mãe é o que a gente chama de quatrocentão aqui em São Paulo, né? Então são pessoas que chegaram muito cedo junto com talvez os primeiros portugueses, tá? Então é uma galera aí que, se você for ver, já estão há 400 anos no Brasil. Então, com certeza, na família da minha mãe, tinha português, tinha espanhol, tinha negro e tinha índio. Porque 400 anos não tem como não ter um monte de casamento e sexo e estupro e um monte de treta que tem aí para formar as pessoas como elas são, de onde elas vêm. Então, tipo, é assim que é. E nós, brasileiros, somos isso. Não importa o fenótipo. se você é branquinho, se você é negão, se você é meio amarelo, se você é meio índio, todos nós, praticamente no Brasil, temos índio, negro e branco no pacote do negócio. É a teologia de quem que está falando? Não é só do fenótipo. É ridículo tratar dessa forma, e quem vive num país miscigenado já deveria saber disso há muito tempo. Isso não é uma novidade para ninguém. Ó, Léo, você descobriu isso hoje, né, irmão? E assim, e mesmo se você pensar em fenótipo, tem um monte de mulher que fez teologia, tem um monte de homem negro que fez teologia, tem teologia gay, não tem os caras defendendo aí que Davi, Jonas era gay, porque eu tô lendo a Bíblia, eu sou gay e quero encontrar gay na Bíblia? Tem tudo isso e muito mais. Então, tipo, esse papo é muito ridículo. É a limitação do cara que cai numas conversas idiota, entendeu? Achando que todo mundo na igreja cristã era todo mundo homem branco. Não, não era e não é e não será. A igreja é multicultural, sempre foi e sempre será. Então, o que importa é, pecado ou não é? É engano ou não é? É verdade com V maiúsculo ou não é? Não é se o gay falou é mais importante porque os gays foram oprimidos e agora está liberado. Não, a verdade não funciona dessa forma, irmão. Beleza? Aí você fala assim, né, Léo? Não, porque esse problema desses 2000 anos aí é quem pode falar ou não, quem tem autoridade para falar ou não. Cara, um dos maiores teólogos da história do cristianismo é Santo Agostinho. Bastante autoridade. Não era um homem branco, irmão, era um mulato quase negão mesmo, tá? Lá nascido na África. E é um cara que basicamente moldou a teologia tanto católica quanto protestante. O Santo Agostinho tem influências em todos os ramos do cristianismo, inclusive no adventismo, que também é uma religião que trabalha dentro do paradigma agostiniano, com quantos perfeccionistas não gostam de admitir isso. O perfeccionista gosta de rejeitar a ideia do pecado original para aquela fantasia lá da perfeição no fim dos tempos. Mas não, o adventismo, especialmente de Ellen White, trabalha no paradigma de que Adão, ele de alguma maneira contaminou a raça inteira com o pecado, isso é pecado original. Ele transmitiu o pecado à sua posteridade, diz Ellen White, trabalhando num paradigma o quê? Agostiniano, de um homem negro. Tá? Mulato negro, que é o cara que guiou grande parte do pensamento dos cristãos de uma forma meio que geral. E também não quer dizer que o cara não possa ser questionado, claro que pode, mas se o cara estava baseado na Bíblia e interpretou corretamente a Bíblia para falar dessa relação entre Adão e os demais homens e o pecado, tá tudo certo. É verdade com V maiúsculo, não importa a cor da pele do Santo Agostinho, irmão. Aí você termina dizendo assim que você vai deixar elas falarem, porque você não vai ficar no seu lugar de privilégio, e que a gente ouvir outras ideias não ameaça o nosso ponto de vista. Olha, eu concordo, Léo. Eu acho que ouvir o outro não ameaça o nosso ponto de vista, mas você tem que lembrar que tem pessoas que não têm um ponto de vista ainda muito bem formado.
E aí você coloca as pessoas em contato com gente defendendo pedófilo, e gay, e feminismo, não sei o que. Daqui a pouco as pessoas estão virando isso aí porque elas ouviram no seu canal. Você tá afim de carregar essa culpa? Daqui a pouco a pessoa está dizendo que a Bíblia é um livro idiota, cheio de fábula e totalmente errado e não sei o quê, porque ouviu o seu canal. Você está afim de carregar isso aí? Então, Léo, acho que muito ruim aí a tua postura de uma forma meio que geral, ainda que eu entenda, acho que entendo o espírito e o objetivo por detrás aí das questões. Já falei meia hora, já falei demais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.